já sentiu que realmente alguém te compreende? Como se essa pessoa estivesse dentro da sua mente e do seu coração, captando exatamente o que você sente. Hoje nós vamos explorar a empatia de maneira profunda. Como isso pode transformar não somente as suas relações, mas a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. E o nosso tema de hoje é empatia, a chave para conexões autênticas e transformadoras. E se esse tema ressoa com você, já deixa um like e se inscreva no canal, porque esse vídeo pode mudar a forma como você se conecta com as pessoas. Então, seja bem-vindo ao programa Do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Vem comigo para mais essa jornada. O que é empatia? A empatia geralmente é confundida com simpatia e são coisas bem diferentes. Por exemplo, quando vemos alguém triste, nós dizemos: nossa, que ruim, eu espero que você melhore. Mas quando sentimos que alguém não está bem e nos conectamos com essa dor, é empatia. Nós temos 3 tipos de empatia: empatia cognitiva, emocional ou afetiva e empatia solidária. E Deus é tão maravilhoso que Ele é maravilhoso na sua criação, que nós temos a empatia na neurobiologia. Então, para você exercer essa empatia que já está na sua essência, da sua natureza humana, da nossa natureza humana, nós precisamos exercer essas 3 empatias. A empatia cognitiva é quando nós conseguimos entender racionalmente o que o outro sente. Por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, desenvolve essa habilidade que, na verdade, aprimora uma habilidade que já é uma habilidade por aptidão. Porque se uma pessoa, ela escolhe como profissão ser um psicólogo ou um terapeuta, é porque tem essa vocação. Tem a habilidade por aptidão de ouvir o outro na essência e tem a empatia, porque senão ele não consegue exercer a sua função com excelência, com amor, e os seus pacientes não obtêm o resultado. Então precisa da empatia para que haja a conexão e a conexão profunda, para que o profissional possa ajudar o outro, o seu paciente. E também a empatia cognitiva é quando ouvimos o outro com a escuta ativa, claro, sempre, e nós nos identificamos com a dor do outro. Por quê? Porque nós nos identificamos com a experiência que o outro viveu ou está vivendo, está compartilhando com você. Porque você viveu ou as mesmas experiências ou experiências semelhantes. Então, você exerce a empatia cognitiva. E nós precisamos da empatia cognitiva,
Porque se nós só sentirmos a dor do outro e nos envolvermos emocionalmente sofrendo com o outro, nós não vamos ter, racionalmente falando, a capacidade de encontrar uma solução clara e objetiva para poder ajudar. Empatia emocional. Aqui já não é só o entendimento racional, mas também a capacidade de sentir o que o outro sente. Se alguém está angustiado, você vai sentir essa angústia dentro de você. Isso ocorre porque o nosso cérebro ativa regiões ligadas às emoções, como o sistema límbico. Empatia solidária. Essa é a empatia mais profunda. Vai muito além de sentir a dor do outro. É sobre agir. Quando vemos alguém sofrendo e somos impulsionados a tomar uma atitude, estamos exercendo a empatia solidária, porque queremos ajudar, fazer alguma coisa por essa pessoa. Estamos sendo movidos pela compaixão. Nos anos 90, o neurocientista Giacomo Rizzolatti descobriu os neurônios espelho, um achado revolucionário na neurociência. E esses neurônios são responsáveis por imitar e refletir emoções e ações. Quando vemos alguém sorrindo, por exemplo, o nosso cérebro, ele ativa circuitos, os mesmos circuitos, como se nós estivéssemos sorrindo. Eu vou trazer um exemplo prático para você. Imagine que você vê alguém bocejando e de repente você sente vontade de bocejar também. Isso acontece porque o seu cérebro, ele espelhou essa ação. Então, por isso você sentiu essa vontade de bocejar. Os neurônios espelho nos ajudam a entender as intenções e emoções das outras pessoas, a criar conexões mais profundas nos relacionamentos e a desenvolver a empatia e compaixão no dia a dia. Ou seja, somos biologicamente programados para a empatia. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não exercemos essa empatia. E como a gente consegue identificar quando a empatia não está ativada, não se faz muito presente em nós? E isso é um grande perigo. É um perigo porque provavelmente existe um egocentrismo. Quantas vezes você está conversando com alguém e essa pessoa ela não está nem te ouvindo? E aí você percebe que ela só está esperando o momento para ela falar. Porque na verdade, a necessidade dela é de falar. E como ela quer falar muito, ela nem está ouvindo você. Mas ela tem a necessidade que você ouça ela. Porque ela tem necessidade de colocar para fora. Então, se a gente parar para analisar, isso não é um diálogo. Isso é, entre aspas, um monólogo. Porque não existe uma conexão. A conexão existe em um diálogo, em uma conversa, quando as duas pessoas estão se ouvindo. Quando existe essa troca da escuta ativa. E quando existe essa troca da escuta ativa, isso quer dizer que ambos estão dispostos a ativar essa empatia. Porque quando nós estamos com a escuta ativa, nós estamos dando a oportunidade de nos conectarmos com a pessoa
e da pessoa se conectar com a gente. E a pessoa ela vai sentir que você está com a escuta ativa. Então, você está prestando atenção de uma maneira mais profunda, não de uma maneira superficial, o que essa pessoa está falando para você. E aí, você pode estar ativando a empatia na sua completude, que é integralizar as 3 empatias que eu trouxe aqui para você, que é a empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia solidária. Então, quando a gente ativa a empatia, nós estamos decidindo amar aquela pessoa. Nós estamos observando com a nossa sensibilidade, nós estamos ativando a nossa sensibilidade e, consequentemente, aquilo que existe de melhor em nós. Então, nós ouvimos e esse diálogo, essa troca nessa conversa, passa a ver uma oportunidade de você se doar com o que existe de melhor em você, doar os seus dons, doar as suas virtudes. Então, a empatia, ela não é só uma maneira de você se dar essa oportunidade de contribuir na vida do outro, mas a empatia, ela é muito benéfica para nós, porque a empatia, ela extrai o que existe de melhor em nós, na direção do outro. Então, quando você decide ser empático, que você realmente se dispõe, e essa disposição é uma entrega. Você está vivendo com propósito. Você se permite sair da superficialidade para viver de uma maneira mais profunda, para realmente você exercer a sua sensibilidade, porque nós somos seres sensíveis e nós somos seres relacionais. Então, o que está faltando muito nos relacionamentos? A sensibilidade. E não tem como nós sermos empáticos se nós não formos sensíveis, se nós não exercermos a nossa sensibilidade. Então, uma coisa está vinculada, conectada à outra. Isso também é uma maneira de autoconhecimento. Quanto mais você exerce a empatia que já existe em você, mais você passa a estar conectado com você mesmo, mais você deixa vir à tona a sua essência, a sua identidade, mais você se descobre e mais você tem a chance de potencializar os seus dons, as suas virtudes, qualidades, os seus talentos, aquilo que você está entregando, aquilo que você está doando. Isso também eu chamo de um ato de generosidade, porque a generosidade muitas pessoas confundem, acham que ser generoso é ser caridoso, no sentido de suprir as necessidades alheias em questões materiais. Mas a generosidade, ela vai muito mais além. A generosidade é você dispor do seu tempo, dispor da sua entrega, dispor da sua escuta, a sua escuta ativa na essência, escutar o outro na essência. Então, isso é generosidade. Você agir com empatia, você decidir ser empático, você está decidindo ser generoso,
com as pessoas e generoso com você mesmo. Então, a empatia, viver no ato de empatia, faz com que as suas emoções sejam mais saudáveis. Você vai sair, você vai viver essa transição, porque nós somos seres duais, nós temos uma natureza dual. Então você sai da dualidade, você sai do egocentrismo e você passa para o altruísmo, que é o ato de se doar de uma forma deliberada, onde você decidiu se doar através da empatia, querendo compreender o outro, querendo compreender o outro, sentindo a dor do outro, compreender as razões do outro, compreender a forma de visão do outro, como o outro pensa. Por que pensa assim? Por que tem certos comportamentos? Compreender a personalidade do outro, compreender as diferenças, porque nós temos as diferenças. Então a empatia não é você se colocar no lugar do outro com a sua visão, com a sua cosmovisão, com a sua maneira de ser e de pensar. Não. Se colocar no lugar do outro é literalmente no sentido de se colocar da maneira como ele pensa, a maneira como ele é. E para isso, a gente precisa buscar essas informações, porque nós estamos com as intenções e as motivações de uma maneira certa. Então, nós passamos a viver os relacionamentos interpessoais de maneira mais assertiva. Então, eu sempre falo, relacionamentos interpessoais, nós precisamos da assertividade, mas a empatia. E quando nós somos assertivos e empáticos nos relacionamentos, nós construímos relacionamentos mais saudáveis. E as nossas expectativas de devolutivas desses relacionamentos, elas diminuem muito. Porque você está se relacionando com esse entendimento e essa consciência. E é algo deliberado. Você não está vivendo essa entrega, essa doação, sem esperar algo em troca. Claro que é da nossa natureza esperarmos algo em troca no sentido de reconhecimento, no sentido de gratidão, mas no sentido de validação. Mas você tem a consciência e você decidiu, independente de você ser reconhecido, de você receber a gratidão, de você ser validado, de você ser aceito. Então, você se relaciona nessa consciência. E quando nós nos relacionamos com essa consciência, porque nós temos esse entendimento, e no final das contas o nosso objetivo é ter um relacionamento mais saudável, sermos saudáveis para vivermos nas relações de maneira mais saudável. Então você se prepara mais emocionalmente falando. E aí você diminui essas expectativas. Você se prepara, porque se você não for correspondido dessa forma, tá tudo bem. Você pode até no primeiro momento ficar chateado, mas logo você consegue ressignificar, porque você entendeu e foi uma escolha sua, você decidiu. Então, se não foi correspondido, tá tudo bem.
você sabe que você fez a sua parte. E você fez a sua parte conscientemente. Você fica com uma consciência mais tranquila, né? Você fica leve. Então, todo esse processo, a empatia, ela faz parte do autoconhecimento também. E isso te ajuda, como eu falei, a você se descobrir cada vez mais, a você se conectar mais com a sua verdadeira essência. Você vive experiências maravilhosas e cada vez mais que você vai tendo essas experiências, obtendo esses resultados, você vai retroalimentando isso, consequentemente, nas outras relações. E você fica mais fortalecido. Você vai aprender a lidar melhor com essas diferenças, com certas adversidades nas relações. Porque você vai estar muito mais bem resolvido. Você vai estar muito mais você vai estar muito mais pertencente a si mesmo. Tudo isso nos fortalece. Tudo isso fortalece a nossa identidade. E nós passamos a viver realmente com muito mais propósito. Deus, Ele é relacional. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus, de uma maneira genuína, em uma conexão genuína, nós, de uma maneira muito natural e genuína também, passamos a nos relacionar com as pessoas. Tudo isso, esse relacionamento com Deus, genuíno, com tudo que nós somos. Quando eu falo de relacionamento genuíno com Deus, isso não quer dizer que você tem que ser perfeito para poder se relacionar com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, essa conexão íntima e profunda, que ela é muito individual, isso vai de cada um, a maneira como se relaciona com o Pai. Isso não quer dizer que nós não somos falhos, que nós não temos debilidades e que nós nunca vamos falhar, que nós não estamos suscetíveis a decepcionar as pessoas, a falhar com as pessoas. Só que esse relacionamento com Deus, de uma maneira genuína, verdadeira, singela, sempre vai nos apontar com muito amor que esse trabalho é o trabalho do Espírito Santo de Deus, que ele nos mostra, nos incomoda com muito amor, com muito cuidado sobre aquilo que nós fizemos. A maneira como nós nos relacionamos, no nosso falar, na nossa comunicação, o que realmente estava por trás dessa comunicação. Então, isso faz com que a gente pare e isso a gente fica triste. E isso nos leva a um arrependimento e nos leva a querer sermos diferentes. Numa próxima oportunidade, agir de maneira diferente. Isso é viver em crescimento, num eterno aprendizado até o nosso último fôlego de vida, da gente realmente querer aprender com as nossas dificuldades, com as consequências das nossas falhas, dos nossos erros. Aprender para a gente crescer, para a gente ser transformado, para a gente ser cada vez melhores, para nos tornarmos a nossa melhor versão. Então, essa conexão profunda com Deus é um diálogo interno, onde Deus ele vai falando com você. Você começa a ouvir os conselhos de Deus e você passa a viver a vida com mais sabedoria. Você passa a se conectar com as pessoas. Você passa a realmente ativar a sua empatia, que está na sua biologia, para que você aprenda
e você viva isso realmente de uma maneira mais sábia, porque você aprendeu o caminho, porque você está ouvindo os conselhos de Deus e você tem temor a Deus. E ter temor a Deus não é temer a Deus por medo. Medo de você ser castigado. Isso é uma visão de um Deus tirano. Mas é você temer a Deus por amor a Ele, por reverência, por querer honrá-lo, porque você tem conhecido Ele através desse relacionamento, através de experiências que você tem tido com Ele. Porque Deus, Ele está revelando o seu caráter para você. Isso vai cada vez mais crescendo dentro de você, esse anseio. Então, sempre quando você se relacionar com alguém, no momento de uma conversa, de um diálogo, ou mediante de uma situação, de uma necessidade, e você precisa resolver algum conflito com alguém, você vai nesse temor. E se você for nesse temor, com a intenção de agradar o coração de Deus, porque você ama Deus, e você deseja ser assertivo, porque você gosta da paz, porque você quer ser pacífico, você não gosta de situações conflituosas, você não quer ter nenhum desentendimento, você não quer machucar a outra pessoa, você não quer ferir a outra pessoa. Então, quando nós temos essa conexão com Deus, nós nos relacionamos com as pessoas nesse temor, tendo muito mais cuidado nessas relações, tendo cuidado da maneira como nós vamos nos comunicar com as pessoas. Isso é transmitir o amor de Deus pelas pessoas, porque Deus ama todos. Tem uma frase de Billy Graham, que Billy Graham ele fala assim: não trate as pessoas como elas te tratam, trate-as da maneira como Deus te trata. Deus, Ele não é carrasco com você, Ele não é agressivo com você. Deus nos trata com muito amor, com muita bondade, com muita misericórdia. Deus nos trata com muito respeito. Se a empatia é natural ao ser humano, por que nem todos conseguem exercer a empatia? A resposta está na intenção. Eu quero trazer aqui para você algumas dicas para você desenvolver a sua empatia, que já está aí na sua neurobiologia. Deus já te fez com a empatia, com a capacidade de você ser uma pessoa extremamente empática. Então vamos lá. Primeiro, pratique a escuta ativa. Quando você estiver conversando com alguém, busque escutá-la atentamente. Tente ouvi-la 100%. Esteja realmente com essa escuta ativa, com essa entrega de você parar para ouvir na essência essa pessoa. Então, para que você consiga isso, durante a conversa, enquanto essa pessoa está falando, não fique formulando respostas na sua mente. As respostas que você vai dar para essa pessoa. Porque se você está formulando, pensando nas respostas, quais respostas você vai dar a essa pessoa, você não está prestando atenção.
no que ela está te dizendo. Então você não está com a escuta ativa. Então, se concentre e foque em somente ouvir essa pessoa, ok? Escuta ativa. Pratique a escuta ativa. Segundo, suspenda julgamentos. Quando nós temos uma tendência muito natural, também é da nossa natureza humana, de nós julgarmos as pessoas, de nós interpretarmos de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas feridas, com as nossas carências, necessidades, desejos. Então, de acordo com o nosso temperamento, com a nossa visão. Então, a gente precisa entender que cada um tem a sua jornada e tem a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar. Por exemplo, se alguém reage de uma maneira rude, e aí já no primeiro momento você já pode pensar, nossa, que mal educado, que grosso. E lógico, você vai receber isso muito mal. Ao invés de você pensar dessa maneira, que é a primeira coisa que a gente faz, lógico, faça esse exercício. Isso aí é treinar a mente. Troca. Substitui esse pensamento. Você já pensa, nossa, por que será que reagiu dessa maneira? O que será que aconteceu com essa pessoa? O que tem acontecido com essa pessoa para ela reagir assim? Deve ter alguma razão. Olha a diferença. Primeiro, você não vai sofrer. Você não vai levar num âmbito pessoal. Segundo, você vai abrir possibilidade para compreender, para ouvir, para ajudar essa pessoa, para você contribuir. Então, você agindo dessa maneira mais compreensiva, assertiva, com a empatia, você pode estar acessando e dando oportunidade a essa pessoa para que ela abra um espaço, para que você acesse, para que ela seja ajudada. E você pode realmente contribuir muito para a vida dessa pessoa. E com certeza é isso que ela está precisando. É fácil? Isso vai de cada um. Mas não é impossível. Se você quer ser diferente, se você quer ter uma vida diferente e ser mais saudável nos relacionamentos, e você se permitir viver essas experiências agindo diferente, ativando a sua empatia, olha, eu vou falar para você, não tem como dar errado. Vai surtir muito efeito. E você vai fazer um bem muito grande para as pessoas. As pessoas vão se sentir mais compreendidas e amadas. E você vai se sentir muito bem. Porque isso é algo que não tem preço. Terceiro, exercite a compaixão. Tente se imaginar na posição do outro. E pergunte-se, como eu lidaria, como eu me sentiria vivendo o que ele está vivendo. E o que eu gostaria que fizessem por mim. Quarto,
Transforme empatia em ação. Sentir, compreender o outro não é o suficiente. A verdadeira empatia se manifesta em ação, em você se dispor na direção do outro, para efetivamente fazer algo pelo outro. A empatia começa quando paramos de olhar para nós mesmos e começamos a enxergar o outro como parte de nós. Eu quero te deixar uma pergunta. O que você faz para praticar a empatia no seu dia a dia? Reflita sobre isso. E eu quero finalizar com uma frase que eu quero citar aqui para você, de Marshall Rosenberg. E eu vou ler aqui para você. Que diz assim: empatia é uma compreensão respeitosa do que os outros estão experimentando. Em vez de oferecer empatia, muitas vezes temos um forte desejo de dar conselhos ou garantias e explicar nossa própria posição ou sentimento. Ou seja, às vezes a gente acha que a gente realmente está praticando, exercendo a empatia, mas não. Nós ouvimos, pensamos nas respostas que nós vamos dar, oferecemos os conselhos, mas esses conselhos que a gente oferece realmente é de acordo com aquilo que nós pensamos, com a nossa posição. Como nós nos posicionaríamos diante dessa situação? Então, de uma certa maneira, a gente não está se colocando realmente no lugar do outro, procurando entender como o outro pensa. Então, queridos, a empatia parece que ela é tão simples, né? Ao mesmo tempo que ela é simples, ela também tem as suas complexidades. Mas a resposta de você viver uma verdadeira empatia, pode ter certeza que está nas suas verdadeiras, genuínas intenções, que é de querer ajudar o outro, compreender o outro, auxiliar o outro naquilo que ele necessita, ok? Se você gostou do vídeo, tem alguma experiência, quer responder alguma das perguntas que eu fiz, compartilha aqui, faz o comentário aqui, e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, que você possa contribuir na vida de outras pessoas, edificando outras pessoas. Eu espero que eu tenha te elucidado em algo, esclarecido, e que eu tenha contribuído para a sua vida sobre esse assunto que é de extrema importância para a nossa vida, para as relações, que chama-se empatia. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Até mais!